Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema especial. Sabe qual é? Os prejuízos que o autismo provoca na comunicação. E a nossa fonoaudióloga, doutora Simone Rodrigues, vai nos explicar como identificar sinais e como a intervenção adequada pode ajudar, não é isso, doutora? Exato. É uma dúvida muito frequente, sempre tem a comparação, né? O meu filho mais novo falou mais rápido, o mais velho está demorando um pouquinho. Ou então existe aquele caso que o pai falou com quase 5 anos. Então, se o pai falou com quase 5 anos, É tá tudo hereditário, meu filho certo, também vai né? falar. Uma Não, hora ele tá vai tudo falar. ok, uma hora ele vai falar. Só que não é bem assim. É importante nós observarmos que a criança que ela apresentar o atraso na fala, na comunicação, ela vai ter atraso na escrita, ela vai ter atraso também na alfabetização. Eu sempre digo, é um abismo puxando o outro. Então, a gente tem sim como identificar esses sinais mais precocemente, né? Aquela criança mais quietinha, sabe aquela história, parece que eu não tenho filho, ele fica muito quietinho no berço, ele passa lá. Se deixar, ele fica o dia inteiro quietinho no berço. Não, criança não é para ter esse comportamento quieto, não. É para ele fazer algum barulho, é para ele prestar atenção no que está acontecendo na casa. Então, essa situação de que a criança é muito quietinha, muito calminha, muito boazinha, a gente levanta aí uma interrogação, que não é para ser dessa maneira. Então, o programa de hoje é justamente para que a gente possa levar conhecimento a todos que estão nos ouvindo hoje e esclarecimentos para que eles não venham chegar no consultório de maneira tão tardia. Doutora, como é que o autismo ele pode afetar a comunicação da criança? A gente precisa sempre observar e levar em consideração que existem critérios, né? Existe aquela criança que fecha para o diagnóstico de autismo, porém ela é comunicativa, ela tem contato visual. Existe aquela criança que não tem contato visual, que não se comunica. Existe aquela que tem um vocabulário além do que se espera para a idade, com palavras difíceis, por vezes nunca nem ouvida pelos pais. Então não foi que ele ouviu o pai, mas ele tem um vocabulário totalmente diferente. Então, a gente também leva uma suspeita. Hoje, o que é importante pontuar aqui é que a criança que ela apresenta o atraso por conta do autismo, ela vai ter uma dificuldade, na maioria das vezes, na socialização. Ela tem uma dificuldade em engajar com outras crianças, em brincar. Eu não estou falando de compartilhar brinquedos. Eu estou falando em dificuldade em conseguir se socializar, em observar o outro, o adulto ou criança, e dar importância para aquilo. Ela prefere optar por pegar um brinquedo, um objeto dela e ficar aqui no mundinho dela, olhando esse brinquedo, dando uma outra função que não seja o de colocar o fone aqui, né? Então, ela vai ter dificuldade nessa socialização, ela vai ter dificuldade em perceber as expressões faciais do outro, expressão de raiva. Você, por vezes, pode brigar com a criança e ela vai rir. Não está relacionado a um deboche, a criança não obedece. Ela só não conseguiu compreender que a tua expressão de cara feia, de cara fechada, é uma expressão de negação, não é para fazer. Você não pode. Então, ela vai ter também comprometimento nessa socialização, na questão emocional. Para as crianças maiores, vai ser sempre aquela criança mais quieta, mais calma, que fica ali no cantinho da turma, que não dá trabalho, que é uma criança muito boa, uma criança muito fácil de manipular, de modelar. É uma criança boazinha. Então, a criança boazinha, ela também precisa de uma atenção. Doutora, a gente já tem mensagens aqui, você está convidado a participar. 991541079 é o nosso WhatsApp aqui do programa Doutor Me Consulta, a produção da Rádio Monte Roraima. E a Tatiane já está aqui com a gente, lá do Caimbé, e ela fala assim: doutora, meu sobrinho de 4 anos não olha nos olhos quando falamos com ele. Isso é um sinal de autismo? Tatiane, só o fato de não olhar nos olhos, a gente não pode considerar como autismo, porque para fechar um diagnóstico de autismo, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, fono, psicóloga, o neurologista ou o psiquiatra. Mas a gente precisa ver outras características. Ele só não olha nos olhos, por vezes você chama pelo nome, ele não corresponde, ele não tem um brincar funcional, ele não dá importância para brinquedo, ele é uma criança que passa muito a maior parte do tempo sozinha, ele apresenta uma seletividade alimentar, ele apresenta ecolalia. O que é ecolalia? É a repetição de palavras ou de frases. Oi, Hélio, bom dia. E a criança vai e fica, oi, Hélio, bom dia. Oi, Hélio, bom dia. Já passou 2 horas daquele bom dia e ele continua falando, oi, bom dia.
Isso é uma ecolalia tardia. E tem a imediata. Vem aqui e senta comigo. Vem aqui e senta. Ele acabou de repetir algo que foi dito. Então, a gente precisa avaliar. A fono, ela tem uma importância muito grande para ajudar a fechar o diagnóstico de TEA, porque é ela que vai avaliar quais habilidades essa criança tem. Habilidades básicas, habilidades de comunicação, habilidades necessárias para o desenvolvimento dessa comunicação. E aí ela consegue fazer com que essas consultas se tornem um relatório descritivo, norteando como é que está a comunicação dessa criança, como é que está o brincar funcional, a socialização, o engajamento. Então, precisa avaliar. Notícias boas. Até o dia 23 desse mês, eu estou com a agenda aberta, no horário da tarde, para avaliação. Atenção, mãezinhas e paizinhos aí, que estão precisando de uma fonoaudióloga urgente para as crianças. Doutora está aqui para isso. Doutora, falando na questão do atraso da fala, o Henrique mandou uma pergunta aqui muito interessante, porque ele falou que a gente vê que sempre ouço que cada criança autista é diferente, né? Então, ele pergunta, isso significa que nem todas terão atraso na fala? Terão atraso na fala, porém com habilidades diferentes. Por exemplo, tem crianças, Henrique, que ela nasce e não consegue desenvolver a comunicação. E aí ela precisa de toda uma ajuda, de todo um auxílio, para que ela consiga desenvolver. Tem crianças que ela consegue desenvolver a fala, mas ela não entende por vezes o que ela fala, e quando você, quanto adulto, se comunica com ela, ela não consegue ter uma compreensão. Então, essa fala, ela tem déficit, ela tem comprometimento. Tem crianças que vai conseguir desenvolver a comunicação, a linguagem, vai para a escola, mas quando chega na escola ela não sabe o que ela escreve, ela não sabe o que ela lê. Então, essa comunicação vai ter comprometimento. Depende muito do grau, de quanto estímulo foi ausente nesse processo aí de desenvolvimento da fala. E a terapia com a fono é justamente para isso. Ela tem déficits, ela tem comprometimento, a fono vai buscar minimizar esses atrasos para que ela consiga desenvolver, escolher um curso, uma faculdade na vida adulta, e que essas dificuldades fiquem só durante a infância. Deu uma bombada aqui, doutora, nas mensagens. Só durante a infância. Depende muito de cada criança. Vamos lá para a mensagem da Sabrina. Olá, doutora. Existe relação entre seletividade alimentar e atraso na fala das crianças autistas? Não existe sobre o atraso, mas existe sobre a mastigação. A criança prematura, a criança que apresenta alguma síndrome, a síndrome de Down, ela vai ter uma musculatura com uma hipotonia maior, uma musculatura mais fraca, que não foi trabalhada, não foi amadurecida, e a fono entra para preparar essa mastigação, essa respiração, a deglutição, que é o sistema estomatognático, para poder ter uma potencialidade no desenvolvimento da fala. A seletividade, ela não vai estar aí entrelaçada exatamente, porque ela não deixa de comer, muitas das vezes não é porque ela não gosta da comida ou porque a comida é um pouquinho mais dura. Pode ser por questão sensorial, pode ser pela coloração, pode ser pelo cheiro, pela aparência. Então, a gente não pode relacionar a seletividade ao atraso na fala. A gente pode selecionar, sim, que o atraso no desenvolvimento da fala por uma musculatura fraca, ela vai ter impacto, sim, na mastigação. Doutora, o Leandro, lá do Nova Canaã, é possível identificar sinais de autismo no primeiro ano de vida ou ainda é cedo demais, doutora? É possível, sim, por isso que a gente sempre fala, né, em estimulação precoce, em um acompanhamento. Geralmente, quando se percebe algo de diferente na criança, os pais eles procuram correr para o pediatra. E eu torno a colocar aqui para vocês, o pediatra, ele é o profissional que mais acompanha essa criança com frequência, até 1 ano, todos os meses. Então é importante que esse pediatra ele consiga sim entender sobre o desenvolvimento da fala, desenvolvimento da linguagem, para estar encaminhando essa mãe até o fonoaudiólogo. Então, falou em atraso de fala, é o fono que precisa ser acionado para investigar essa criança. Doutora Jéssica, lá do São Vicente, se o diagnóstico for precoce e houver internação, a criança pode desenvolver fala normalmente, doutora? A intervenção, né, Jéssica?
A gente trabalha para isso, Jéssica, para que essa criança consiga, sim, ter o desenvolvimento da fala. Isso é a estimulação precoce. A gente faz uma avaliação com essa criança, identifica todas as dificuldades que ela apresenta, quais as habilidades que ela tem, monta aí um plano de tratamento específico, individualizado para essa criança, buscando desenvolver essas habilidades, para que ela realmente tenha essa condição de desenvolver a comunicação. A Camila também. Olá, doutora, boa tarde. Tenho dificuldade em explicar para familiares que minha filha aprende em outro ritmo. Alguma orientação? Camila, a orientação é busque levar esse diagnóstico da maneira mais leve possível, tá? O que todo mundo precisa entender, e você pode passar isso para os seus familiares, é que cada ser humano aprende de maneira individualizada e que a sua filha ela precisa de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de auxílio, de muito mais repetições. Mas isso não quer dizer que ela não vá conseguir. Ela só precisa ser muito mais estimulada e as pessoas precisam aprender a respeitar isso. Não é porque o fulano do lado B falou com 1 ano e 2 meses que fulano com 2 aninhos não falou, tá errado. Não, a gente precisa respeitar a particularidade de cada um. A Patrícia, lá do Buritis. Boa tarde, doutora. Adoro seus temas. Obrigada. As crianças autistas, elas podem se socializar em escola comum sem comprometer o aprendizado? Desde que ela receba a intervenção, Patrícia, de maneira correta, sim. O que acontece? Quando chega uma criança para mim, eu sempre encaminho para fisioterapia. Por quê? Porque ela tem uma hipotonia, ela tem uma musculatura um pouco mais fraca, que não foi trabalhada. O autismo, ele provoca isso, síndromes provoca essa mesma característica, a síndrome de Down. Então, para que ele consiga falar, articular, ele precisa ter estruturas anatômicas fortalecidas o suficiente para potencializar essa fala. Mas ele também precisa da fisioterapia. Então, a fono sozinha não vai resolver. Eu posso passar 5 anos com uma criança e ter um resultado muito mínimo. Por que que hoje, graças a Deus e a todos vocês, né, a Simone Rodrigues, ela é a fono mais bem avaliada do estado de Roraima, tem uma demanda muito boa, porque a gente precisa entender que a criança não é só nossa quanto fono. Para quem mais eu preciso encaminhar? Então, eu vou encaminhar ela para fisioterapia. E eu preciso da psicóloga, porque a psicóloga é o profissional que vai trabalhar para buscar trabalhar os comportamentos inadequados dessa criança, comportamentos interferentes, e a psicóloga vai trabalhar o gerenciamento de emoções, reconhecer as emoções, vai trabalhar nessa criança a vontade dela querer se socializar, porque se ela não tem interesse de se socializar, ela não tem por que querer se comunicar. Então, ela tem que ter vontade de se comunicar. A Vanessa, doutora, boa tarde. Como lidar com as frustrações da criança quando ela não consegue se comunicar como deseja? É complicado. É muito complicado. Por isso que é importante receber as intervenções corretas. O que você espera quando você começa com as terapias? Que uma coisa ou outra você consiga ver uma melhora. Então, se não está havendo melhora, a gente precisa investigar o que é que está acontecendo. Precisa se mudar o plano terapêutico? A criança não conseguiu aceitar aquela terapeuta? A criança está precisando suprir organicamente algum nutriente, alguma vitamina que está em deficiência? E ter paciência, porque você precisa tentar entender o que a criança tem para poder conseguir ajudar. Já tem um caos instaurado. Então, se você também desalinha, fica pior. Eu sempre falo, você, quanto adulto, não consegue gerenciar o que você sente, imagine a criança que está em processo de desenvolvimento. É começar a observar mais a sua criança, é tentar entender qual foi a ação anterior que pode ter provocado essa situação, tentar extinguir aquilo. Porque, por exemplo, a minha criança chega ao consultório e aí ela gosta muito desse fone. Eu espero ela entrar na minha sala para tirar o fone e esconder. Ela viu, ela vai chorar, ela vai desalinhar, ela vai chorar, ela vai tentar se bater se ela tem esse comportamento, ela não vai querer fazer a terapia. Então, eu tenho que observar, isso aqui é o que ela gosta e vai desalinhar ela. Antes dela entrar no meu consultório, eu tiro da visão, para não ter esse impasse. Então, a gente precisa observar minuciosamente como poder ajudar essa criança dentro da necessidade que ela está tentando ali expor para o adulto. Doutora, o Marcelo, do Messejana. Doutora, qual é a diferença de resultados entre intervenção em casa e acompanhamento profissional em clínica? Depende.
Em casa, quando se fala de intervenção em casa, na maioria das vezes a gente está relacionando aí assistente terapêutica, né? Que é a profissional que vai para o ambiente familiar dessa criança e tenta potencializar as suas habilidades, trabalhar e buscar desenvolver. E na clínica, também nós vamos buscar desenvolver tudo isso. Porém, se for no caso, tá, da assistente terapêutica, ela vai passar muito mais horas com essa pessoa, com essa profissional. Então, com a fono, ela pode ir 2, 3 vezes na semana. Assistente terapêutica, ela vai passar 15, 20 horas na semana. Mas aquela assistente terapêutica em parceria com a fono, com o TO, com o psicólogo, com a físio, ela vai buscar ser a extensão de todas essas terapias. Só a pessoa que cuida em casa da criança não substitui a fono, não substitui TO, nem físio, cada uma dentro da sua especialidade, buscando aí desenvolver essa criança de maneira global. Para a gente finalizar, doutora Bruna, Amanda, a música ou brincadeiras ajudam no desenvolvimento da fala em crianças autistas? Muito, Bruna. Existe a musicoterapia, que é utilizado para a gente trabalhar aí com as crianças. Existe o profissional, né, que é o musicoterapeuta. A criança ela, autista, ela aprende com muita mais facilidade quando você canta. Algumas, elas cantam muito, elas gravam muitas canções e canta, porque é muito mais fácil para ela aprender. Então, se você vai ensinar sobre o corpo humano, reconhecimento, você canta sobre o corpo humano, você pode criar músicas sobre as vogais, sobre as frutas e aquela habilidade que você busca desenvolver. Para eles é muito mais fácil quando entra a musicoterapia. Doutora, vamos falar um pouco lá do Espaço 123 Decolar? Aproveitar que você está com a sua agenda aberta. Atenção, mamães e papais de crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento. Doutora tá lá com toda a equipe dela pronta para te receber, para fazer uma anamnese bem detalhada da sua criança, para poder estudar o caso, porque cada caso é um caso, né, doutora? Sim. Conta para esse paizinho, para essa mãezinha, como é que acontece lá no seu Espaço 123 Decolar. Nós recebemos essa criança, fazemos a avaliação, né? Geralmente a fonoaudióloga é a profissional que é a primeira a ser procurada pelo atraso na fala. Essa criança ela vai ser direcionada para as especialidades necessárias para que a gente consiga um resultado bacana, para que a gente realmente consiga assistir essa família, esses pais que têm aí essa ansiedade, essa necessidade de ver uma evolução. E fazemos esse acompanhamento de forma personalizada e individualizada. Nós estamos localizados na rua Valério Magalhães, número 1027, no bairro São Francisco. E vocês podem estar entrando em contato com o número 991644481. Estou com a agenda aberta no horário da tarde, então tem muitos pais que procuram, mas eu estava sem agenda. Agora temos aí a oportunidade de fazer uma boa avaliação para que esses pais recebam as orientações necessárias e consiga fazer as intervenções de maneira funcional, buscando o desenvolvimento do seu bebê. Agenda aberta, então, do Espaço 123 Decolar, a menor fonoaudióloga da cidade, quando o assunto é atraso no neurodesenvolvimento. A gente tem a honra de ter ela aqui com a gente no Dome Consulta. Anotem o número agora, 99164-4481. 99164-4481. A Espaço 123 Decolar é uma clínica que fica localizada na rua Valério Magalhães, número 1027, São Francisco, tá bom? Tem também o Instagram da Espaço 123 Decolar. Lá tem acompanhamento com a nossa fonoaudióloga, a doutora Simone Silva Rodrigues. Temos também acompanhamento com fisioterapia, com psicologia, terapia ocupacional e nutrição. É uma equipe fantástica que está ali pronta para atender a sua criança e eu tenho certeza que vocês vão ver um desenvolvimento assim em tempo recorde, porque relatos aqui dos pacientes que vieram já ao programa que foi fantástico, né, doutora? Então, se eles conseguiram, a gente entrega trabalho. O seu filho ou a sua filha também consegue, tá bom? Nada é impossível para eles, não, para essa equipe incrível. Doutora, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente se vê semana que vem, sempre combinado? Muito bom esse programa. Agradeço sempre pela oportunidade. E é bom que esses pais, eles possam receber essas orientações, porque às vezes o difícil é começar. Por onde é que eu vou? Com qual especialista que eu vou? Né? Começo por onde? Atraso na fala, dificuldade na comunicação, gagueira, dificuldade na mastigação,
dificuldade na escola, dificuldade de aprendizagem, corre pro fono. Pronto. Olha, eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta. É rapidinho, não sai daí.